Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo entre Sport e Guarani, jogo válido pela 33ª rodada da Série B. Meus amigos, está acabando e esse jogo é fundamental para o Sport conseguir esse acesso que cada vez tem se aproximado, né, com as vitórias do Sport, a última vitória contra o Botafogo de São Paulo. Então hoje nós pegaremos o Guarani, que está muito mal na competição, válido pela 33ª rodada. Então, só para a gente começar a contextualizar onde está Sport e Guarani na tabela, né? Passando aqui pelos números, o Sport que vai jogar por último, né? Muitos jogos já aconteceram nessa rodada desde o começo da semana, mas o Sport e o Guarani vão fechar essa 33ª rodada. O Sport, com os resultados que aconteceram, muitos times ali do G4 e próximos ao G4 venceram e por conta disso o Sport caiu para a 3ª colocação. O Sport tem 56 pontos, tem uma boa pontuação. A minha opinião é que eu acho que com 63 esse ano sobe. E o Sport tem 32 jogos, né? Vai fazer o 33º mais tarde. Tem 16 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. 44 gols feitos, 31 sofridos. Então é uma campanha que vem se afirmando cada vez mais como um time que já está na Série A, possivelmente, juntamente com o Santos, né? O Santos bateu o Ceará no começo da semana, vencendo por 1-0, e agora o Santos lidera a competição com 59 pontos. O nosso adversário de mais tarde, o Guarani, está muito próximo ao rebaixamento. Se perde do Sport hoje, praticamente dá adeus a Série B e vai jogar a Série C em 2025. O Guarani ocupa a 20ª posição, é o lanterna, com 32 jogos, tem 31 pontos, né? Precisaria aí de pelo menos mais 14 pontos para sair dessa zona de rebaixamento, é muito difícil. A situação do Bugre Campineiro, eu acho que não vai ter como, vai jogar a Série C do ano que vem, em 2025. 31 pontos, como eu falei, 8 vitórias somente, 7 empates e 17 derrotas. Então, basicamente, se o Guarani perde hoje para o Sport, ele vai ficar muito próximo ali de ter um turno inteiro de derrotas. Geralmente isso acontece na Série A e na Série B, né, que são os campeonatos aí que são 100% de pontos corridos. Quando um time é rebaixado na 20ª colocação, ele apresenta esse número horroroso de praticamente perder um turno inteiro. Então é como se vocês imaginassem aí um time, qualquer que seja, perdendo um turno inteiro, e quando isso acontece, o rebaixamento está muito perto de acontecer. O Guarani fez 32 gols somente, ou seja, o Guarani tem praticamente, né, se a gente excluir essa 33ª rodada, o Guarani tem um gol por jogo somente. É um número muito baixo e sofreu 44 gols. Então é uma defesa que é muito vazada o tempo todo. O Guarani que até vem tentando sair dessa situação, né, com um pouco de dignidade. O treinador que chegou lá recentemente, o ex-náutico Alan Al, conseguiu alguns resultados até fora da curva. O Guarani vem de uma vitória no Derby de Campinas, venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Então, pelo menos do ponto de vista anímico, mental do Guarani para esse jogo contra o Sport, eu creio que eles estão motivados, né? Bateram seu principal rival fora de casa. Então, quando a gente tá nesse tipo de campanha, qualquer jogo dá um ânimo a mais para que a equipe consiga um bom resultado. Tomara que não aconteça, mas essa é a campanha do Guarani e de Sport até o momento na Série B de 2024. Falando agora das escalações das duas equipes, o Sport tem alguns desfalques muito importantes para essa partida de logo mais. Fabrício Domingues está suspenso, Titi Ortiz está suspenso, então esse meio campo do Sport aí está muito desfigurado, né? A gente tem o retorno de Felipe, que talvez volte para o time titular, a presença de Julian Fernandes, possivelmente no time titular também. Vai depender muito do que Pepa pensa para essa partida. Então, na minha opinião, tá, eu vou dizer aqui o que eu acho que ele deveria fazer. Não necessariamente é o que ele fará logo mais, mas o que eu faria se fosse Pepa. Tentaria voltar com Kaique França. Algumas pessoas teriam dito aí que Kaique França vai voltar nesse jogo de hoje, e ele é o goleiro titular e, portanto, deve ser mantido como titular do Sport. Thiago Couto fez uma lambança no último jogo contra o Botafogo, mas eu não descredibilizo o goleiro. Eu acho que outros detalhes atrapalharam ali
e para o jogo de hoje eu voltaria com Kaique França, que é o titular indiscutível do Sport. E aí a minha linha defensiva seria com o Di Plácido na lateral direita. Eu sei que Pepa tem usado Igor Cariús por ali, eu sei que alguns de vocês gostam de Igor Cariús por ali também, mas eu colocaria Di Plácido por achar que ele é um bom jogador e é o especialista da posição. Então eu sempre vou priorizar, desde que o jogador tenha qualidade, o especialista. Portanto, eu colocaria Di Plácido. O meu miolo de zaga seria o de sempre, né? Thierry e Chico. Chico, na minha opinião, fez um bom jogo contra o Botafogo de São Paulo e eu observei um aspecto em Chico que, se ele parar de fazer isso mais uma vez, creio que ele vai ser um zagueiro melhor, que é parar com aquela insistência de ligações diretas o tempo todo, mostrando um certo nervosismo quando é pressionado. Enfim, eu gosto mais de Chico quando ele tenta dar um passe pelo menos para o lado ou para Rafael Thierry, que pare com esses lançamentos em excesso, ou pelo menos reduza boa parte deles. No último jogo, por exemplo, ele quase teve um aproveitamento de 50%, mas ele não deu tantos passes longos como em outras partidas. Na lateral esquerda, eu manteria Dalbert no time titular. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu disse que Dalbert hoje vem ganhando muito a minha confiança. Ele está sendo muito bom atrás na parte defensiva, com a marcação muito perto, uma marcação sólida, um equilíbrio ofensivo também. Eu acho que Pepa desamarrou um pouquinho aqueles nós que ele mantinha Dalbert no campo defensivo por praticamente o jogo inteiro, e agora eu vejo que Dalbert tem participado mais da criação no último terço, e Dalbert é um cara talentoso no último terço. Então eu deixaria Cariús no banco, mas obviamente sabendo da importância de Cariús, eu respeito, eu entendo se ele for titular tanto na direita como na esquerda. Eu só acho que esses seriam os meus laterais para esse momento da temporada. E aí vem o meio de campo, né? O meio de campo que está bastante desfalcado de dois jogadores super importantes, Fabrício Domingues, Tite Ortiz. E eu armaria como esse meio campo e esse ataque. Eu colocaria Fernandes como esse primeiro volante, fazendo esse trabalho de auxiliar os zagueiros. Eu sei que ele não tem tanta qualidade, mas pelo menos para ficar ali protegendo mais a zaga, e colocaria Felipe para ser esse segundo volante, se aproximando muito dos jogadores de frente, porque Felipe tem qualidade nessa condução de bola, tem um bom chute de média distância, consegue ter passes muito melhores que Fernandes. Então eu acho que colocaria Felipe como esse segundo volante, encostando lá na frente. O meu meia central seria Lucas Lima, ou seja, eu tiraria Lucas Lima da direita para o meio somente nesse jogo, para abrir o Wellington Silva na esquerda, Barleta na direita e na frente Zé Roberto. Então esse seria o meu time. Eu sairia desse 4-3-3, adaptando para um 4-2-3-1, mas somente nesse jogo. Com todos os jogadores à disposição, eu deslocaria novamente Lucas Lima para a direita, voltaria com Titi, com Domingues, mas para esse jogo eu tentaria atacar o Guarani com dois pontas e colocaria esse meio campo dessa forma: Fernandes, Felipe e Lucas Lima, fazendo esse trabalho de flutuação pela direita, pelo meio, pela esquerda, mas partindo sempre do meio. E o Guarani, que talvez entre com o mesmo time que ele enfrentou a Ponte Preta, num 4-4-2, então Alan Al deverá mandar a campo Vladimir, goleiro, né? Lateral direito Pacheco, Douglas e Matheus Salustiano na defesa, com o Jefferson na lateral esquerda. Então percebam aí que são jogadores que são limitados, jogadores que não têm grande protagonismo, jogadores que permitiram ao Guarani levar 44 gols nessa temporada. Então é uma linha defensiva muito frágil se a gente comparar com a linha defensiva do Sport, do Santos, do Ceará, de outros grandes clubes dessa Série B. O meio-campo tende a ter dois volantes, né? Gabriel Bispo e Matheus Bueno ali preenchendo o eixo central. Pela direita, Heitor, que é um lateral que eu sempre gostei. No momento ele vive uma fase ruim, mas eu o acho bom lateral. Heitor, que foi revelado no Internacional, jogou no Mirassol. Há 2 anos atrás eu queria ele no Sport, eu achava uma boa opção para a lateral direita, que era ocupada por Everton, por exemplo, naquele momento. E Heitor hoje foi deslocado para a segunda linha. Então há essa dobra no corredor direito entre Pacheco e Heitor. E na esquerda, João Vitor, como esse ponta, né? E no meio campo a gente tem Luan Dias, que foi um jogador que já teve um destaque no Campeonato Paulista há 2 anos atrás, pelo Água Santa. E na frente, Caio
Dantas, conhecido da torcida rubro-negra aí por ter jogado no Náutico, foi artilheiro no Sampaio Corrêa, é um jogador que se machuca bastante, mas vem tendo uma regularidade de jogos pelo Guarani. Então, o Guarani não é uma equipe tecnicamente boa, é uma equipe com muitas fragilidades, tem 2 jogadores que eu considero acima do restante da equipe, que é Heitor, que eu já mencionei, o próprio Caio Dantas, e não pode deixar Luan Dias ter espaço, porque ele tem um bom aproveitamento em passes, ele consegue usar bem os corredores, né, fazendo essa transição da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e o Sport vai precisar nesse jogo marcar com muita intensidade, como marcou contra o Botafogo, para matar, né, as jogadas do Guarani já a partir do meio-campo e sufocar o Guarani, triangulando pela direita, pela esquerda. Eu entraria com esses 2 pontas justamente para colocar mais jogadores na linha defensiva do Guarani e permitir essa confusão. Então, se a gente tiver ali Wellington Silva e Barleta pelos lados, a gente pode ter um preenchimento pelo meio-campo com o Lucas Lima, com o Felipe, com o Zé Roberto caindo um pouco para o meio-campo para pifar, para acionar esses jogadores, tanto pela direita como pela esquerda. E a participação dos laterais será muito importante também, porque assim, Alan Al é um treinador equilibrado, o modelo de jogo dele varia entre reativo e propositivo. Sendo bem sincero para vocês, eu não sei o que ele vai fazer hoje, porque o Guarani jogando contra o Sport na Ilha do Retiro, a tendência é ele jogar um pouco mais reativo. Mas o Guarani é o último do campeonato, ele não tem nada a perder, é um franco atirador, então não se impressionem se o Guarani for marcar o Sport alto. E se o Guarani fizer isso, o Sport vai ter que ter um bom trabalho de meio campo para atacar as costas dos volantes, fazendo essa bola chegar da zaga até o setor de meio campo com muita velocidade, porque se Alan Al for adiantar o time, ele vai fazer isso com intensidade. Então, Julián Fernandes tem que estar ligado no jogo para fazer esses passes mais rápidos. Felipe também, se for o caso, descer para acionar esses 2 pontas que são velozes. E aí sim, se o Guarani usar esse modelo mais propositivo, é ataque nas costas, tanto de Wellington Silva e Barleta, para poder ferir o Guarani e conquistar esse resultado que é de suma importância para o Sport garantir logo esse acesso antecipado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considerem se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.